Bom dia, pessoal. A gente já tá terminando, né, nosso livro. Que bom por isso, né? Graças a Deus. Vamos fazer então aqui a atividade, tá? Bonitinha. Vamos lá falar sobre as medidas de volume, tá? Nesse caso aqui. As unidades de medida de volume nos permitem saber o espaço que determinado corpo ocupa. Diferente da área de uma figura que relaciona duas dimensões, que é só largura e altura, né? A medida de volume, ela vai relacionar três dimensões: a largura, a altura e a profundidade, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó. Esse cubo aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Como é que eu vou fazer? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 centímetro cúbico. Quando tenho 2 em cima, é quadrado. E quando tenho 3, a gente está falando de medidas de volume, está falando sobre os centímetros, metros, quilômetros cúbicos, tá bom? Para sabermos o volume dessa figura, ou seja, o espaço que os cubos estão ocupando, é só relacionarmos as dimensões, sendo assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, tá bom? Assim, assim, né? E assim, tá bom? Aí vocês vão medir aí, ó. 4 vezes 3 vezes 3, que dá 36 centímetros cúbicos, porque tem o 3 em cima. Dica para vocês fazerem essa atividade aqui. Vocês vão contar quantos cubinhos tem, tá? E vão fazer a continha. Dá para fazer numa boa, tá? E aqui tá falando sobre essa questão da tabela que eu mandei para vocês agora. Que tá falando aí das medidas, né? Da conversão das medidas, né? Que transformar quilômetros em metros, entendeu? Lembra que a tia Mariana fez com vocês? Cada casa era vezes 10 ou dividido por 10. Nesse caso aqui é por 1000, tá? Então, ó, diferente das unidades de medida de comprimento, a base de conversão das unidades de medida de volume é 1000, ou seja, cada unidade de medida cúbica é 1000 vezes maior que seu submúltiplo. Com base nessa informação, respondo o desafio, né? Ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, né? Que é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 milhão de milímetros cúbicos, né? 1 litro é igual a 1000 litros, a decilitros, a 1000 decilitros e a 1 milhão de ml de metro cúbico, né? Então, ó, aí aqui, ó, vai ter a atividade que vocês vão fazer, né? Do número 2, vão fazer bem bonitinho, tá? E depois a gente vai falar sobre medidas de temperatura. Eu vou falar no mesmo vídeo, porque eu vou fazer a conversão num vídeo sozinho, pra mandar pra vocês daqui a pouco, tá bom? Então, ó, medidas de temperatura. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Eu vou deixar só um assunto pra falar amanhã, que vai ser sobre bytes, gigabytes, essas coisinhas assim. Ó, você já ouviu falar na cidade da Serra Gaúcha, ou Serra Catarinense, né? Vamos ler a informação aqui. O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos, a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem local muito bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nessa época. O termômetro, eu não tenho um aqui em casa, eu deveria ter, mas eu não tenho. No momento eu não tenho um termômetro aqui em casa, né? É um instrumento, né, que é usado para medir a temperatura do nosso corpo ou a temperatura do ambiente. Existem, tá? Termômetro para o corpo e termômetro para o ambiente, tá?
No Brasil, usamos a escala Celsius, tá? Aqui a gente usa essa medida Celsius. A gente fala assim, não sei quantos graus Celsius, né? Então, é assim. Desenvolvida pelo sueco Anders Celsius. Daí vem o nome Celsius. Em 1742, para medir temperaturas, o número que indica a temperatura é acompanhado pelo símbolo, né, grau, que é uma bolinha, né, e o C. Então, se você for falar alguma medida, você vai falar assim, ó, 36 graus Celsius. Tem que ter a bolinha e depois o C, para representar a temperatura, tá? Quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, dizemos que ela está negativa. Existe -2, -3, -4, -5 graus Celsius, tá bom? Significa que a temperatura baixou, tá muito frio. Outras cidades do Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus Celsius. Mas assim, a gente fala muito sobre essa questão de temperatura. A gente tem uma sensação térmica diferente da temperatura, tá, gente? Sensação térmica é uma coisa, temperatura é outra. Às vezes pode estar batendo 40 graus, né? Mas a sensação térmica tá de 45, 46, depende. Vamos supor que você tá andando no asfalto, né? Num lugar todo asfaltado, você tá ali andando. A temperatura ali a sensação térmica ali pode ser até 50 graus, porque o sol tá batendo ali no asfalto e tá fazendo o asfalto dilatar e também esquentar, tá bom? Ó, as variações de temperatura podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. O que acontece? Essa semana, né, aconteceu aqui em casa. Com essa mudança de temperatura, a Alisson ficou resfriada. Então, assim, tá dando febre. Por quê? A loucura, né? Ontem fez muito calor. De repente choveu, aí às vezes você tá na rua, você não tá preparado para aquele momento ali. Você pega uma gota de chuva, chega em casa, toma banho frio, aí quando vai ver já tá resfriado. Por isso que essa mudança de temperatura, ela é muito perigosa, tá? E em relação também à febre que a gente mede com essa mesma medida aí, tá? É graus Celsius. No nosso termômetro, vem um Czinho, tá? Graus Celsius bonitinho lá. E existem 2 tipos de termômetro. O termômetro de mercúrio, que ele não é mais indicado, né? Que nem tá podendo vender mais. E o termômetro digital, que é esse aqui, ó. Que todo mundo deve ter em casa, um desse aqui, ó. Esse aqui é o termômetro digital, gente, tá? Ele é melhor, porque aí você aperta ali e também agora, né? A novidade com essa questão de Covid tem aquele que você aperta de longe e já dá pra medir a temperatura, entendeu? Então, vocês, assim, já sabem a medida. Eu vou pegar ali agora, pra vocês verem, uma prancha, uma embalagem de uma prancha. Eu comprei, gente, essa prancha aqui, tá? Vou mostrar a vocês. Ó, eu quero que vocês vejam, observem aqui, tá vendo? Aqui tá assim, ó, 450 Fahrenheit, que é esse Fzinho, 232 graus Celsius. Aí, quando a gente vai na cabeleireira, a cabeleireira fala que a prancha dela esquenta até 450. Mas não é, gente. Não é, né? A prancha, porque essa medida aqui é usada em outro país. Existem outras medidas para medir temperatura. A gente usa Celsius, tá? Aqui no Brasil. Então, às vezes, quando a gente está assistindo algum programa, eu vou dar o exemplo porque eu assisto bastante. Um programa que fala de obesidade mórbida e um programa que tem no Discovery, que o povo fica no meio da mata, não sei o quê. Então, assim, lá a gente vai ver, 62 F. Aí eu fico, caramba, mas tá muito quente. Não, gente, não tá.
É porque lá eles usam essa medida. E essa medida aqui é Fahrenheit. Essa medida aqui é graus Celsius. Então, essa é a diferença. Então, 232 Celsius equivalem a 400 Fahrenheit. Porque Fahrenheit é uma medida e Celsius é outra medida, tá? Então, fiquem atentos quando vocês verem na televisão ou escutar alguém falando, vocês falam, não, a medida que a gente usa aqui no Brasil é o Celsius, tá bom? Um beijo, espero que vocês gostem da aula. Bom dia!